Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar este santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com o cântico 341. 341. Glória a Deus, glória a Jesus. Bom é estarmos nós aqui na presença de Deus, recebendo conselhos que vem do céu, meditando no Senhor, que nos quer para si, todos juntos cantemos, como estamos nós aqui, Glória a Deus, glória a Deus. Quando a Dani e eu nos conhecemos, dá um pouquinho de som só mais para mim, olha. A irmã Dani era organista de reunião de jovem menor, Mônica. Organista de reunião de jovem menor,
naquele tempo, só sabia mais ou menos 50 hinos de jovens, que era só para tocar na reunião de jovens. Então, o que as organistas mais antigas faziam? Punha as novinhas, mocinhas, para fazer meia hora. Que aí elas chegavam só para tocar no culto. E acontecia um imprevisto, fura um pneu de um carro, trânsito, trabalho, e não era raro a irmã Dani ter que tocar no culto. E teve um dia que a primeira vez que aconteceu, ela olhou e falou, e agora? Eu falei, vai, se der medo, vai com medo mesmo, que nem a irmã Mônica fez hoje. Parabéns. É o primeiro de muitos, no nome do Senhor Jesus. Então, daqui até o final do culto, você que vai escolher os hinos. Pode chamar o próximo. 69. Vamos louvar a Deus com o cântico 69. Glória a Deus. A obra de Deus depende de corações dispostos. O Senhor diz na sua palavra, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Vai lá, capricha. Manda bala. Glória a Deus. Glória a Deus. Perfeito. Vamos lá. Estás na cidade mais e mais. Vai
glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos lá, irmã Mônica, qual é o próximo? 4, cântico número 4. Irmandade aqui na live está tudo te dando os parabéns, dizendo que está lindo. Glória a Deus. Deus sabe o que faz, irmão. Deixa eu explicar para vocês, que a Irmandade talvez não tenha entendido. Hoje é dia da irmã Rosana tocar, que está aqui. Só que caiu um pé d'água aqui, sem tamanho agora, um pouquinho antes do culto, e ela ainda me mandou mensagem: irmão, estamos indo, mas não dá para ver um palmo diante do nariz. Vem em paz, irmão, vem tranquila, que Deus sabe como trabalhar. E nós estamos aqui, dando glória a Deus. Né? Tudo certo, está tudo dentro do plano de Deus. Capricha, irmã Mônica, sem floreado, hein, que o irmão Samuel não gosta. Vamos lá. Glória a Jesus. Glória a Deus.
glória a Deus. Louvado seja Deus. Tem um monte de organista te ouvindo lá, estão todas felizes. Louvado seja Deus. Vamos orar agora, irmãos, irmãs, Irmandade da Live. Tem bastante Irmandade na Live, isso também deve ser reflexo da chuva, que muitos não puderam vir congregar, mas graças a Deus tem a live. Então não pode vir presencialmente, mas assiste lá de casa e a palavra alcança do mesmo jeito, o Senhor toca nos corações. Só o Marquinhos que não, o Marquinhos tem que vir no culto. Tá bom, Marquinhos? O Marquinhos, hoje eu peguei ele no pulo, irmã Kátia. Nós estávamos lá contando coleta, eu falei, ô Marquinhos, você vem no culto à noite? Ele falou, mano, a gente se trata de mano. Queria muito vir, mas a irmã Kátia está muito cansada. A irmã Kátia foi a irmã que atendeu o culto ontem, culto das mulheres ontem. Foi a irmã Kátia que atendeu, né? Foi a irmã Kátia. E eu disse, não, tá certo, a irmã Kátia manda. Se a irmã Kátia falou, tá falado. Mas, irmão Edu, por Deus, a irmã Kátia entra na sala naquele exato momento. Falou, irmã Kátia, chamando o irmão Marquinhos aqui para congregar, mas ele disse que você está cansada para vir à noite. Ela falou, não, estou boazinha já, eu venho. Glória a Deus, né, irmã Kátia? Azar dele, né? Ele veio com alegria que só vendo. Louvados, não, mas veio com alegria, sim. A gente fala brincando, mas vem com prazer. Vamos orar por enfermidades, por tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e testemunhados que estão rogando as nossas orações. A irmã Kate já chegou em paz lá na Ilha Comprida. Ilha Comprida, já estou vendo ela falando com a turminha aqui, já tomando conta da live, que ela que cuida. Graças a Deus chegou bem de viagem com a filhinha, a netinha. E a Raíssa, que é nora da irmã Carmen Brasil, vai ser internada para ganhar trigêmeos. Louvado seja Deus. Que o Senhor dê ela uma boa hora também, que tudo corra bem. Já nós temos notícia boa, se Deus quiser, que vai correr tudo bem. E nós vamos glorificar o nome do nosso Deus. Oremos por toda a nossa irmandade, não só aqui no Brasil, como fora do país também. Bastante gente doente com essa Covid. A irmã Silvia, que é uma das nossas organistas aqui, enfermeira, ainda hoje de manhã me mandou mensagem, falou, irmão, ora por nós também, da área da saúde, porque a gente não aguenta mais ver gente morrer. Deve ser muito triste, né, irmão? Orar por todos, para que Deus fortaleça esses corações, esses heróis. Ainda falei, minha irmã, vocês são heróis, que Deus possa abençoar vocês assim de forma duplicada, quadruplicada, quintuplicada, porque o que vocês estão fazendo por nós é só Deus que pode retribuir. Nenhum salário de enfermeiro, por maior que seja, paga a vida de uma pessoa, né, irmão? Vamos orar por essas pessoas, que Deus também dê a eles uma boa mente, um psicológico fortalecido para lidar com tanta perda, com tanta coisa ruim. Orar por toda a nossa irmandade também, pela obra de Deus em toda a terra. Está havendo culto em várias congregações nesse momento, não só da CCA, mas outras, tantas, aqui na nossa rua mesmo, tem mais 2 igrejas, acho que só uma está tendo culto, a outra acho que foi ontem, né? Mas que Deus possa abençoar a todos, e nessa noite o Senhor possa falar conosco pelo conselho da sua palavra. Eu sou suspeito falar, irmão, que eu me alegro com qualquer coisa, irmão Eduardo, mas eu estou numa alegria aqui em cima, se vocês soubessem, sentindo uma coisa tão boa, uma felicidade de saber que o meu Deus ama a minha alma. Saber que o Senhor ama a nossa alma e que Ele quer dar para nós uma morada eterna. Abre a tua boca aí onde você está e dá glória a Deus, seu irmão. Deus ama a tua alma. Unidos, oremos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Glória ao nosso Deus. Glória, glória a Jesus. E assim anda que armantu sariare manda. Se alama se ala. Karmataru sariade amasuri anda la. Mashala e canta la muria se anda la. Glória, Senhor, glória a Jesus, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus, glória ao Senhor Jesus, aleluia. Senhor nosso eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai também que está no céu,
Nós nos achamos ajoelhados diante da Tua presença nessa noite de domingo, para agradecer a Deus por todo o bem que o Senhor nos tem feito, ainda que nós não tenhamos merecimento, como o salmista Davi escreveu no Salmo 16, coube-nos uma formosa herança e caiu sobre nós uma grande sorte do coração de Deus ter sido voltado para nós e os olhos de Deus nos terem encontrados nessa baixa terra. De maneira, Senhor, que vivemos agora em novidade de vida, e vemos o Teu operar no nosso caminho, nos nossos destinos, na vida das pessoas que nós amamos, e por maiores que sejam as nossas dificuldades, o Senhor tem sido e será maior do que todas elas, porque Tu és o nosso pastor, e nada nos faltou e jamais nos faltará. Senhor, como é bom estar diante da Tua presença. Nós entendemos aqueles que se alegram com outras coisas, Senhor. Não temos nenhum preconceito, mas a nossa alegria é como o salmista Davi disse: uma coisa almeja o meu coração e eu a buscarei, que possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ó Senhor, quer encher o nosso coração da Tua presença, encher o nosso ser da graça do Filho de Deus, e fazer com que a nossa alma jubile diante de Ti, pois sabemos que o mundo inteiro está em lágrima, em pranto, de luto, chorando, Senhor, pela perda daqueles que amam. Ó Deus, só Tu tens palavras de vida eterna, só Tu tens o bálsamo consolador. Senhor, os nossos braços, a nossa voz não alcança, mas o Teu Espírito pode alcançar essas vidas. No nome do Senhor dos Exércitos, vai, Senhor, aonde for preciso essa noite, conforta, liberta, salva no nome de Jesus Cristo. Senhor maravilhoso, tomai nas Tuas mãos os nossos pedidos de oração, bem como essa mãezinha que está para ganhar os seus 3 filhinhos. Em nome de Jesus Cristo, dê a ela e a seus filhos saúde, e a essa casa muita alegria, e o Teu nome também será glorificado. Abençoa a nossa irmandade aqui do Alphaville e de todas as demais congregações, a irmandade da live, que para nós é como se fosse da nossa comum congregação. Irmã Simone, depois de tanto tempo nos falando de forma virtual, pudemos conhecê-la, e ela estava aqui como se estivesse dentro da sua casa. Todos a abraçaram, todas a receberam bem, porque já é da casa. O que nos une é maior do que alguns quilômetros de distância. Que nessa noite haja o derramamento do Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja. E o nosso coração possa sentir-se, Senhor, confirmado por Ti, das coisas maravilhosas que Tu tens preparado para nós. Toma nas Tuas mãos todos os pedidos de oração, todo o ministério da Tua obra, a nossa irmandade espalhada por esse país e fora dele também. Abençoa os músicos, as irmãs organistas, musicistas, todos os obreiros e obreiras que estão trabalhando para que esse culto chegue no ar até a casa da irmandade também. Dá-nos um culto de paz, movido, dirigido não por homem, mas pelo Teu Espírito Santo. E fala conosco essa noite, através do conselho da Tua santa palavra. Assim, ó Deus, pedimos as Tuas bênçãos maravilhosas e damos ação de graça por todas elas, por Jesus Cristo, nosso Senhor, que bendito reina para toda a eternidade. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. O nome de Deus seja louvado. Glória a Deus. Vamos lá, irmã Mônica? Qual que é o próximo? Você que manda, irmã. Qual que é? 11. Cântico número 11. Glória a Deus.
Glória a Deus. Querida Irmandade, nós vamos deixar alguns minutinhos para os irmãos, as irmãs que sentem de testemunhar, contar as obras que Deus tem feito. Pedimos que sejam bem sucintos, para a gente acabar o culto o quanto antes, ainda mais nessa ocasião de pandemia. Depois a gente fica mais tranquilo, né? Poder estender mais os cultos, mas agora tem que ser mais brevezinho. Então, contamos com a colaboração da Irmandade. Entretanto, não se acanhe. Se Deus se toca no coração, vem as irmãs, os irmãos venham à frente e conta para nós e para a Igreja de Deus o que Deus tem operado. Estamos nessa liberdade, o nome de Deus seja eternamente louvado. Amém. Grande e poderoso Deus, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Hoje eu me coloco diante da igreja para agradecer a Deus por duas bênçãos alcançadas. Uma é a completa imunização dos meus pais. Glória a Deus que eles já tomaram a segunda dose da vacina, estão imunizados, e eu sou muito grata a Deus por isso. E outra porque ontem a mãe da minha amiga ela, teve um princípio de infarto, e a minha amiga de infância, eu conheço ela desde criança, a mãe dela, então me afligiu muito o coração, e eu pedi oração ontem no culto das irmãs, e para honra e glória do Senhor Jesus, ela já está em casa, glória a Deus. Não tem nada, foi bem princípio mesmo, e agora ela só vai fazer o acompanhamento com o médico, e eu sou muito grata e fiz um voto que eu viria à frente testemunhar a vitória dela. Amém. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Pode vir, Rosaninha. Até você chegar, ela já higienizou o microfone. Desliga ele, irmão, para não fazer aquele buru-buru. Tem mais? Um pouquinho sempre. Pronto. Dá para ficar de pé, Rosana? Quer sentar? Dá? Capricha. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados, pela coroa de vida eterna que o Senhor me oferece nos céus, se assim permanecer a filha fiel até o fim. Quero agradecer a Deus também pelo dom da música que o Senhor colocou dentro do meu coração e permanece até o presente momento. No tempo certo tem preparado os seus filhos para ser o meu esposo também e tem nos presenteado com uma filha. Quero agradecer a Deus primeiramente, a grande felicidade do meu coração de estar junto com a Irmandade novamente, que teve primeiramente os cultos presenciais e hoje com a liberdade para os testemunhos. Eu vou ser bem breve porque devido à pandemia, né, para não atrapalhar também o culto, bem rápido, eu quero agradecer a Deus porque nós estávamos aqui em Alphaville sem a direção, fomos para o interior de São Paulo, em José Bonifácio, sem autorização de Deus, sem buscar, sem orar, e só tivemos provações lá em 1 ano e 8 meses, passamos muita dificuldade, eu e meu esposo. Sempre eu tive muita comunhão com o irmão Rodrigo Alves, não é para engrandecer o nome dele, mas é para engrandecer o nome do nosso Deus, Senhor Jesus Cristo amado. E começou as lives, a gente sempre escutava lá, colocava na televisão para ficar maior as lives, os cultos. Eu sentia muita tristeza de estar ali, porque eu não tinha alegria de tocar com a Irmandade, que hoje eu tenho o dom da música. Então, assim, Deus me provou, eu caí, machuquei meu joelho. Grande foi o desespero do meu coração. Porque quando eu entrei no hospital de base, os médicos falaram que iam amputar minha perna esquerda. E desde os 7 anos de idade, eu toco na congregação desde os 13 anos, eu comecei a chorar, entrei em desespero. O ortopedista pegou e falou para mim, se eu não estivesse mexendo meus dedos, ele ia cortar minha perna bem em cima. Ali eu só clamava a Deus, eu não lembrava de mais nada. Eu falei, meu Deus, como que eu vou tocar na sua casa? Aí você lembra que tem o órgão que eu vendi. Eu lembrei do meu órgão, então veio um filme na cabeça da gente, eu sempre gostei de dirigir, meu carro hoje não é automático. Aí eu já entrei em desespero, então para contar bem rápido, Irmandade de Deus, foi muito rápido, eles colocaram os ferros na minha perna, eu fiquei muito atribulada em casa, mas grande foi a libertação da minha alma, quando foi uma serva de Deus, uns anjos na minha casa, ali da cidade de Bonifácio, e abriu, não foi
eles, mas foi Deus que usou aquela serva de Deus, aquele casal, para entrar dentro da nossa casa e mostrar onde que eu estava errando, onde meu esposo também estava errando. Mas ali foi a transformação da minha vida, que foi dia 13/3, tem a irmã Lu lá de José Bonifácio, a irmã Cida também, que são os anjos na nossa vida. Então nós voltamos para cá, então a grande alegria do meu coração de estar de volta com o nosso ancião, o irmão Rodrigo Alves, que eu tenho uma comunhão muito grande, um carinho muito grande, um respeito por ele, por toda essa irmandade, a esposa dele, a Dani, também. Quando eu saí daqui, não dei satisfação para ninguém, fui muito mal educada, isso não se faz nem com o ser humano, nem com o irmão, com ninguém. Quero pedir perdão, primeiramente, para toda a irmandade, que a gente tem que ter humildade no coração, primeiramente. E quando eu voltei aqui, grande foi a alegria do meu coração, do meu Rodrigo, abraçar a gente de novamente, estar aqui novamente junto com o servo de Deus para servir a Deus em espírito e em verdade. Esse é o motivo de eu estar agradecendo a Deus. Peço a oração da querida irmandade, que é nas minhas orações eu agora aprendi a orar juntamente com meu esposo, sempre às 3 horas da manhã acordo ele, a gente ora às 3 horas da manhã. Deus me despertava anteriormente, mas eu ia para o WhatsApp, ia para a televisão, mas hoje eu aprendi a orar a Deus mais, buscar mais a Deus, e sempre quando coloca pessoas na minha oração em frente, eu sempre busco a Deus e oro por essas pessoas, e depois eles falam que estavam precisando de uma oração. Sou pequenina e errante, mas Deus está me ensinando a servir a Deus na terra, a partir desse momento. Esse é o motivo de eu estar agradecendo a Deus. Agradeço somente a Deus em espírito e em verdade. Agradeço a Deus por essa força, por esse testemunho. Deus seja eternamente louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Mais alguém, irmãos queridos? É importante que a Irmandade tenha observado bem o testemunho da nossa irmã e que fique um alerta para todo o ministério. Nós não fomos colocados aqui para cuidar da vida da Irmandade, para nos envolver, vai, fica, faz, volta, vende, compra. Não. Nós somos colocados aqui para orientar, para orar junto, para apoiar, para compartilhar. Às vezes a gente faz coisas que dão certo, às vezes faz coisas que não dão tão certo. E o ministério tem que estar sempre aqui, de coração aberto, está tudo bem, que nós estamos servindo a Deus. E no demais, os nossos irmãos viajaram para o interior, mas ficaram congregando lá, na nossa igreja lá, em José Bonifácio, com o querido irmão Silas. E aí, para voltar, parece que foi tão fácil, Deus preparou as coisas tão fácil, tão rápido, já estão acomodados na casinha deles. Então, que fique esse alerta para todos nós, que ministério não é serviço, ministério é serviço, é trabalho, bastante trabalho e maior anonimato possível, porque assim a glória fica só para o nosso Deus, a igreja prospera, todo mundo fica feliz e nós vamos morar tudo no céu, dando glória a Deus. Não é? Irmãos, então vamos passar os avisos, vamos seguir, e a gente adianta o culto. No próximo domingo, às 16 horas, nós teremos ensaio local de orquestra nessa congregação, para todos os músicos, organistas, musicistas, todas as categorias de instrumento estão convidados para estarem presentes aqui, tocando, se alegrando junto de nós, tá bom? Próximo domingo, dia 6 de junho, convidamos toda a Irmandade. Também nossos cultos presenciais, domingo às 10 e às 18h30, terça-feira às 14 horas, quarta-feira às 20 horas e sábados às 10 da manhã. Culto online, de segunda a sexta-feira, às 2 da tarde e às 8 da noite, sábado às 10 da manhã, às 2 da tarde e às 8 da noite, e domingo às 10 da manhã, às 2 da tarde e às 18h30 horas. Reunião de oração todas as segundas-feiras às 19 horas e aula de música todo domingo às 8 horas da manhã. Pedimos à Irmandade que continue trazendo alimentos não perecíveis para atendimento da obra de Deus, dos necessitados, que é muito importante essa parte assistencial da igreja também, irmãos. Pedimos a colaboração de todos vós. Não sei se vejo esse grupo que congrega mais no domingo à noite durante essa próxima semana, mas se Deus nos der vida e saúde preparar, na próxima sexta-feira estamos embarcando para a Feira de Santana, na Bahia, para Salvador, e de Salvador para a Feira de Santana, tem reunião ministerial lá. Mas Deus foi tão bom que eu não vou perder o ensaio, viu, irmão? Você não está livre de mim, não.
Eu vou embarcar lá de volta no domingo às 3h15 da manhã. 5h30 da manhã estou aqui, 10 horas da manhã estou no culto, viu, obreiraiada? Vocês não estão livres fácil assim, não. Estaremos junto aqui da Irmandade, quero ser acompanhado das vossas orações e levarei as vossas saudações lá para a Bahia com a santa paz de Deus. Amém. Tem alguma coisa mais para anunciar, turma? Ou já podemos cantar um hino? O ensaio? Claro, é uma vez no mês que vocês aparecem na câmera, meu. Vai ser transmitido, o ensaio vai ser transmitido sim, e, aliás, foi muito bem lembrado. E a orquestra vai ser filmada também. Então, se você não tem problema com a sua congregação, não venha. Porque os irmãos, além de não deixar você tocar, ainda vai sentar você. Quer dizer, sentado você já está, irmão. Você não está tocando? Então, ruim por ruim, vem tocar aqui. E se o irmão Elias Santinho achar ruim, manda ele falar comigo. Que nós conversa com ele. Não é, irmão? Tem um pau de amansa louco aqui desse tamanho assim, ó. Ele vai ver só. Tá bom? Mas é importante. O irmão Samuel lembrou muito bem. Vai ser filmado o ensaio. Tá bom? Então, tem essa de mimimi, que eu não quero ser filmado. Não. Só se você tocar lá do jardim. Aí você não aparece. Mas também ninguém te ouve, né? Vai ser filmado sim. Orquestra, eles fazem um jogo de picture. Uma câmera por cima da outra. E aparece uma imagem e depois a orquestra. Picture de picture. É santa paciência, né? Você pergunta para o Bruno, que é de São Roque, e o Bruno fala, é uma câmera em cima da outra. Aí ele mora na Zona Norte, é picture de picture. Não é à toa que domingo o time dele perdeu. Muito bem, vamos lá, irmã Mônica, qual que é o próximo hino? 45. Vamos louvar a Deus com o cântico 4:5. Ele quer te ouvir, irmão Mônica, você vê que ele está exigente. Aí, ó, tá vendo? 4:5. Então, glória a Deus.
Deus. Vamos, irmãos, aguardar a palavra. Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Irmão Marquinhos, irmão Samuel, você dá. Irmãos músicos, irmão Eduardo, todos os irmãos, Bertinho. Samuquinha. Irmão Marquito. Só domingo de manhã. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Nós tivemos hoje de manhã também o serviço de santo batismo nessa congregação, e o Senhor chamou nas águas 5 almas, para a glória do seu santo nome, e assim o Senhor vai completando o número dos escolhidos, cumprindo a sua palavra, não é, irmãos? Deus é bom e cheio de misericórdia. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no Santo Evangelho escrito por Mateus. Vamos ficar todos em pé, por favor, para ouvir a leitura. No capítulo 11, no verso 25. Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 11, no versículo 25. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Podemos, Oliver? O jugo de Jesus. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos seus pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Só até aqui, amados irmãos. Amém. Pode sentar, queridos. Glória a Deus nas alturas. Queridos irmãos, essa foi a tônica da missão de Jesus durante os 3 anos mais intensos dela, porque a missão dele teve 33 anos, né, desde nascido até a sua morte material. Mas o que ele mais combatia era a dureza da lei. Combater a dureza da lei não é combater a doutrina. Liberdade cristã não é libertinagem mundana. Liberdade é uma coisa. Libertinagem é outra coisa. A liberdade, ela é responsável, ela é séria, ela pensa no próximo, ela tem empatia, ela tem cuidado, ela tem zelo. A libertinagem é a irmã gêmea da loucura. A libertinagem não se preocupa com ninguém, não se preocupa com o testemunho, a libertinagem não se preocupa com o próximo. A libertinagem é um doido solto no mundo, sem eira, sem governo, sem nada. Então a graça de Deus, vinda por Jesus, ela traz aos seus fiéis, traz aos crentes, a liberdade cristã. E nos ensina a migrar, a fugir, a sair da libertinagem, que é também irmã do pecado, e passar a liberdade cristã, que me faz ser livre em Cristo, me faz ser feliz, mas me liberta da escravidão do pecado, irmãos. Então o povo, nesse tempo,
associava a religião, a fé, com prisão, irmão Edu. Porque foi assim que eles foram ensinados. Como que o sacerdócio manipulava a sociedade? Porque eles não tinham Deus, mas eles tinham a força da religião. E quando a religião, o ministério, a placa, a concepção humana se sobrepõe ao Espírito de Deus, você entende, Samuca? Então não é um governo divino, é um governo humano, animal e diabólico. A palavra diz que nos últimos tempos, Satanás faria descer fogo do céu para enganar até os escolhidos. Então o que o sacerdócio fazia? Ameaçava. Pela falta de instrução do povo, Deus vai te matar. Deus vai matar teu filho. Você vai perder seu emprego. Nem falava da condenação do inferno, que é um fato. Porque as pessoas não pensavam em salvação. A religião era terrena. Era pregoado de forma escondida, de forma subliminar, travestida de salvação, que nunca houve. Salvação para onde, se eles não conheciam Deus? Que Deus? Que céu? Não havia manifestação de Deus. Havia uma manifestação do divino, de um sobrenatural, desde a criação do Éden. Mas naquele tempo, até que chegou o tempo da lei mais exposta, para depois vir a graça, santo Deus, o homem se afastou de Deus. Por isso que Cristo morreu no madeiro com os dois braços abertos. Uma mão pegada na mão da humanidade, outra mão pegada na mão de Deus, e trouxe comunhão entre o homem e Deus. Dá glória a Deus essa noite que você está de mão dada com Deus, irmão. Por Jesus Cristo, você foi reconciliado com Deus. Nós estávamos brigados com Deus, mas hoje nós estamos reconciliados com Deus. Nós viramos servo de Deus. E alguns afortunados, ele já chama de amigo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, amados, então, meu Deus, eles tinham muito medo da fé, da religião. Ela fazia muito mal. Aí Cristo precisava mostrar que eles pregavam morte, o Senhor ressuscitava o morto. Os irmãos devem se lembrar de quando os discípulos perguntaram, quando viu um cego, falou: Senhor, olha o que estava encurtido na mente deles. Quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Lembram-se disso? A pessoa buscava uma causa em Deus, falava: eu fiz alguma coisa errada, por isso o pneu do meu carro furou. Fiz alguma coisa errada, por isso meu filho adoeceu. E nosso Deus não, a palavra que fala que o nosso Deus não é um Deus iracundo, não é um Deus mau. Veja, irmão, como que um Deus vai me fustigar, vai me censurar, vai me judiar, para me ensinar, se Ele é um Deus de amor? Não pode, irmão. Se alguém tem pregado alguma fé que não seja a fé do amor acima de todas as coisas, isso não vem de Deus, irmão. Um Deus que ensina o irmão Samuel me perdoar 490 vezes por dia e não me perdoa nenhuma. Pecadinho, pecadão, isso é balela, irmão, tudo é pecado. Irmão Rodrigo, mas há controvérsia, porque há pecado que é para a morte. O Senhor disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se for para a morte, Deus dá vida. Porque Ele é Deus, amados irmãos. Então Cristo veio na contramão de tudo aquilo que eles conheciam. Como culminou isso? Na crucificação. Evidentemente que havia um plano divino para que ele depois fosse ressuscitado e todas as coisas que nós já sabemos. Mas, materialmente, ele bateu tanto de frente com o sistema religioso, que era também acobertado pelo político e um pelo outro. De que maneira angariar apoio para a política, se não pela religião? Deus manda te dizer: vote em tal, em tal, em tal. E o povo, por falta de conhecimento, recebe. Vocês devem estar se perguntando onde essa palavra vai chegar. Se alguém souber, me fala,
que eu não faço ideia. Mas eu sei que essa noite vai cair as vendas do olho de alguém, irmão. E o Senhor vai te mostrar, eu vou te fazer me conhecer como eu te conheço. Eu te conheço. Você ainda não me conhece, diz o Senhor, mas eu vou te fazer com que você me conheça e você saiba que nós estamos lutando do mesmo lado. Deus está do teu lado. Você crê nisso, irmã? Você crê que Deus está do teu lado, irmão e irmã? Quando Deus te repreende, quando Deus vem e fala com você, quando Deus corta alguma coisa da tua vida, que para você parece ruim, ainda assim Ele continua do teu lado. Pode ter certeza disso, irmão. Deus não está contra você. Já contei aos irmãos, vou contar de novo. Minha mãe me deu uma pisa uma vez que eu não recitei na reunião de jovem. Fiquei jogando bolinha de gude e não decorei o recitativo. E aí a irmã contou para ela que eu tinha colado e ela me deu uns cascudos. Aí eu fui para casa da minha avó bravo, cuspindo marimbondo. Minha mãe me bateu. Eu estou bravo com ela e ela era organista. E ainda falei para minha avó, você vai ver hoje à noite ela vai errar tudinho no culto jogando praga na minha mãe. Aí minha avó falou, olha, tua mãe, ainda que tua mãe fosse uma serpente, ela nunca ia querer o teu mal. Ainda que ela te dê uma pisa, que você está com uns vergão, ela quer o teu bem porque ela te ama. Você imagina Deus, irmão. Alguma coisa que Deus faz na tua vida que parece ruim, não se entristeça, dê glória a Deus, porque você só enxerga o que está diante dos teus olhos. Deus enxerga 10 anos lá na frente, 30 anos, 100 anos. E o Senhor hoje vem te dar um jugo suave, um jugo de Deus, um fardo leve e um jugo suave, para que você tenha o teu coração nas coisas de Deus. E o Senhor não quer que você tenha pavor dele. O Senhor quer uma relação de reciprocidade com a igreja. Eu sou o teu Deus, você é meu povo, nós lutamos juntos e vamos morar na glória eterna. Você vai morar onde ele já está. Ontem ou anteontem, não sei onde foi, que eu andei dizendo no culto, que de tempo em tempo o Espírito de Deus vem na igreja. O Senhor vem nos visitar aqui nos cultos, vai nos visitar lá na nossa casa, mas vai chegar o dia que nós vamos morar na casa dele para sempre, lá em cima. Então ele vem aqui para a gente ir se preparando e se acostumando com ele, para que depois a gente more com ele lá em cima. Irmão, você tem alguma coisa te oprimindo? Você tem alguma coisa te apertando? Você tem alguma coisa querendo tirar a tua paz? Algum peso de homem? Bendito seja o nome do Senhor. Deus está mandando a sua palavra essa noite para te dizer, se liberto em nome do Senhor Jesus. Toda mudança que você tiver que fazer, que você quiser, comece dentro de você. De dentro para fora. Não se preocupe com estereótipo, não se preocupe com doutrina de homem, não se preocupe com usos e costumes, preocupe-se em ter um relacionamento com Deus, preocupe-se em ouvir a voz de Deus. Bendito seja o Senhor. Orar é maravilhoso, mas ouvir a voz de Deus é muito mais excelente, irmão. Ouvir a voz de Deus é um dom que Deus dá a alguns que buscam de dia e de noite. E o Senhor te diz hoje por esta palavra, eu vou te dar o dom de ouvir a minha voz. Vou te fazer ouvir a minha voz, vou te fazer compreender a minha voz, e quando eu te disser minha serva, tu vais ser como Samuel depois da instrução do sacerdote. Eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve, já entendi a tua voz. Começou a fazer alguma coisa, e outro irmão, nem sempre Deus fala, às vezes Deus age, e quem nunca teve um pai bravo? Eu não tive, meu pai sempre foi bonzinho. Mas os meus avós eram bravos. Só do jeito de olhar a gente já sabia se ia apanhar, se ia ficar de castigo, o que ia acontecer. Às vezes Deus faz alguma coisa na tua vida e daqui para frente você vai dizer, sim, Senhor, já entendi. Eu sei que é tua mão. Eu sei que é o Senhor trabalhando. Quantas vezes, irmão, nós estamos atendendo a obra de Deus em algum lugar, longe daqui ou aqui mesmo, e aparece uma reunião do ministério, aparece uma causa para resolver, e a gente vê com as mãos matadas, não, Samuel, vê com as mãos amarradas, sem saber o que fazer. E agora, Senhor, o que nós fazemos?
Aí Deus diz, era só o que eu estava esperando, você vir nos meus pés. Quando você vier a mim, como ele disse aqui, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Irmão, irmã, está cansado? Está cansada? Vem aos pés de Deus essa noite. E Ele te vai aliviar, irmão. Irmão Samuel e eu, um encarregado de orquestra daqui, tivemos uma conversa esses dias atrás sobre um músico. Ele disse, e agora, irmão Rodrigo, o que nós vamos fazer? Eu falei, irmão Samuel, isso aí não tem jeito. O músico gostava de usar barbinha, não tem instrução bíblica nenhuma que é proibido. É só um costume da nossa igreja. Mas nós vamos tirar o irmão da orquestra por causa disso? Nunca. De jeito nenhum. Então tá bom, vamos ver o que está ele aqui, de fiel testemunho. Como vai ser? Não sei, irmão. Não sei, tem coisa que a gente não tem como, sabe quando você não tem como pegar? Vamos. Quando pensar que não, Deus vai fazer alguma coisa que a gente se surpreende. Quando é um belo dia, Ele me chama. Passou tempo que nós falamos, irmão Samuel, o músico me chama. Falou, irmão, um dos nossos músicos me chamou para tocar numa banda militar, banda do exército, né, irmão? Falei, nossa, que legal. Mas você não sabe da maior, irmão. Falei, o quê? Eles falaram que eu vou ter que tirar a barba lá. Falei, é? Ele falou, é. Falei, tá bom. E você está contente? Eu estou contente, irmão. Falei, tá bom. Deus não usa de mim, não usou do irmão Samuel, usou de outro, e glória a Deus. E se tivesse barbinha também, glória a Deus, está tudo certo, não faz diferença. Irmão, o que tua mão não alcança, a mão de Deus alcançará. Vocês estão crendo nessa palavra, irmão? Olha, Deus te diz de novo, o que tua mão não alcança, a minha mão alcançará. E a palavra diz que o Senhor manda sua paica, lamúria sirianda, lamaia, andaria salamaia, cantaia, alamaia, rúria, Senhor, glória, 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 Senhor, glória a Jesus, aleluia. O Senhor manda a sua palavra, irmão, e cumpre a sua palavra, e vela por cumprir a sua palavra, e cuida do seu povo, e cerca as suas ovelhas, e as prende com amor e com carinho. E Deus te diz essa noite, por difícil que esteja a tua jornada, continua caminhando. Se você se cansar, eu te carrego no colo. Mas você vai chegar onde tem que chegar, Deus vai te levar onde tem que levar. Irmão. Eu acho que no ano passado, quando os irmãos, nem todos os irmãos sabem disso, eu contei o ano passado, só aconteceu uns 6 anos atrás. Calhou num sorteio das reuniões ministeriais, deu atender uma reunião longe daqui. Só que eu fui designado para atender uma reunião ministerial da nossa igreja, numa localidade que tinha muitos anciãos antigos. Eu não sei se era mais antigo que eu de ministério, tinha mais antigo que eu de ministério e que vai dar do meu avô. Eu fui ordenado ancião com 28 anos. Então era muito difícil. Nem barba não tinha direito. Os irmãos olhavam, atropelava eu que eu nem via de onde era o tombo. Mas tinha que ir, missão dada, missão cumprida. E cheguei lá, tinha um encarregado regional brabo, rapaz, brabo. Falei, irmão, tem um músico, já contei isso para vocês. Tem um músico aí, irmão, que é surdo igual um lagarto. E ele toca flauta, igual o Paulinho. Então, irmão, imagina um surdo tocando flauta, coisa bonita como deve ser. Falei, irmão, e qual a idade? Irmão, tem 80 anos, 70 e poucos anos. Falei, tá certo. Mas o que vai fazer? Isso ele me perguntou no meio da reunião do ministério, já estava atendendo a reunião. Tinha anciãos da Argentina, do Paraguai, do estado onde eu estava. Irmão, E olha, irmão, na minha orquestra ele não toca mais. Eu falei, na sua orquestra ele não toca? Ele falou, eu falei, mas na orquestra da obra de Deus ele toca, porque você não tem orquestra aqui, você não é dono de nada aqui. Mas incomoda, eu falei, incomoda você, para Deus chegar bonitinho, Deus está feliz com o louvor dele. Ele é surdo, irmão, ele é surdo, ele pode voltar a ouvir, irmão, ele é velho. Ele pode ser velho o que for, irmão. Vamos esperar, vamos ver, vamos fazer o seguinte, hoje à noite tem busca dos dons. Era um domingo à tarde. Se Deus não fizer nenhuma obra, à noite eu mesmo peço para ele parar de tocar, depois do culto. E tinha uns 11, 12 anciãos sentados, os irmãos balançou a cabeça, falei, esse cara vem lá de São Paulo para plantar trapeira aqui na nossa região. Mas falei, está falado, vou fazer o quê? Esqueci. Um pouquinho antes do culto, eu estava em frente à congregação, tinha, daqui nos irmãos na portaria, assim, no final da igreja, esse irmão músico estava lá, e o irmão regional, vamos falar com ele, irmão.
E ele me enxuriçou tanto. Vamos falar antes do culto já. Quer saber? Vamos falar logo antes do culto, mandar esse irmão para tocar. E chamei ele pelo nome, com um tom de voz bem baixinho. Fulano de tal. Ele virou para trás e falou, oi? O irmão surdo. Aí ele pôs a mão no ouvido e fez, oi? 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 E esse homem veio gritar no meio da rua, irmão. Estou escutando. E glória a Deus, e estou escutando, e está escutando até hoje. Aí eu falei, irmão, tira ou não tira? Ele falou, não tira não, irmão, deixa ele aí. Glória a Deus, às alturas. Sentei do lado dele, toquei junto dele, está lá até hoje. Irmão, Deus manda te dizer de novo. E o meu braço vai alcançar lugares que você nem imaginou. Vão vir nas tuas mãos coisas que você nem imagina. Deus vai se usar de você com excelência. Quem ouviu e assistiu o culto hoje de manhã, ouviu que Deus deu ao seu servo, irmão N. Irmão, no impossível Deus vai operar o excelente, o extraordinário. Abre a tua boca, prepara-te para o extraordinário de Deus. Não tem peso, não tem prisão, não tem domínio humano, não tem governo de homem. A liberdade absoluta da graça de Deus está sobre a tua cabeça essa noite. Prepara-te, a tua casa foi sorteada para uma obra. Tua família, teu casamento, os teus filhos, teu ministério, a tua cidade, até a rua do teu bairro vai ser abençoada. Glória ao nome do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Na rua da casa dos meus pais, nós morávamos no Lausanne Paulista. Rua Adolfo Coelho, número 29, perto do Mercado Bergamini. Irmão, sabe ali perto do Bergamini? Eu estudei naquela escola que parece um círculo lá. Irmão, a turma roubava até o pensamento da gente. Uns 3 Fusca do meu pai eles roubaram lá. Nós vamos Paulista, eles matavam um, não sei agora, mas deixavam outro amarrado no final do dia. Era terrível. E uma vez o seu Antônio, o vizinho, falou para minha mãe e para o meu pai. Meu pai fazia tratamento de câncer em 94. Seu Beto, dona Carmen, depois que vocês mudaram aí, que esse segurança de vocês fica aí à noite, mas ficou uma tranquilidade a rua. E meu pai falou, que segurança? Vai dando 6 horas, 6h30, ele encosta aí no portão de vocês, só sai com o dia amanhecendo. Até os pinguns estão indo embora mais cedo do meu bar aqui. Que segurança, irmão. Nós não tínhamos dinheiro nem para comer. Bem-aventurado o homem cuja força está no Senhor Jesus. Eu tenho certeza que era o anjo de Deus, que era o anjo do Senhor, porque naqueles poucos dias, um pouco antes, minha mãe estava tocando um hino em casa e Deus me batizou com a promessa na sala da minha casa. Irmão, se prepara para o extraordinário de Deus na tua vida. Essa palavra vem aqui te dizer, tudo que o adversário lançou na tua mente, toda a sujeira que o inimigo lançou nos teus pensamentos, você vai quebrar, você vai falir, você vai desgraçar a sua vida, seu casamento vai acabar, seu ministério não vai dar certo, seu filho vai ser maconheiro, e mais isso, mas o Senhor te diz, é mentira do diabo. Você é pobre, pequeno, necessitado, mas Deus cuida de ti, glória ao nome do Senhor. Deus não te olha como o irmão Rodrigo te olha, Deus não te olha como o irmão Saulo, como o irmão Samuel te olham, Deus te olha como Deus olha, com um olhar superior, um olhar de perdão, um olhar macro, um olhar daquele que te quer junto dele. Abre a tua boca, dá a tua melhor glória essa noite, irmão. Senhor, hoje está te dando um cântico de vitória, amanhã, segunda-feira, tem uma porção de leão para você matar essa semana. Receba a arma nova no nome de Jesus. Vai cair um atrás do outro. Pela glória de Deus que está em você, vai cair um atrás do outro. Você não vai ser confundido nem envergonhado, nem a sua casa envergonhada, nem a obra de Deus envergonhada. Pode ficar tranquilo. Essa palavra vem te dizer, é vitória. É vitória na tua vida, irmão. É vitória na tua vida, irmã. É vida e não é morte. É saúde e não doença. Alamaia, é alegria e não tristeza. A tua casa será acesa como o sol do meio-dia. Vai recebendo, irmão.
A tua mesa será farta de pão, o teu coração farto da palavra, os teus olhos fartos de luz, as tuas pernas e a tua coluna bem fortes de força que vem do Espírito de Deus. O Senhor te diz, eu te farei ficar só por cima e não por baixo, colocarei na tua boca as palavras certas, eu te mostrarei que você não está debaixo do jugo de CCA, de CC ninguém, você está debaixo da mão do Todo-Poderoso, e hoje a mão que está sobre a tua cabeça, abraça as tuas costas, dá glória a Deus, recebe um abraço da palavra aí, irmão. Se tem um crente aqui, dá glória a Deus. Hoje é noite de virada, irmão. O adversário esperando, hoje ele vai na igreja, vai levar uma lavada. O Senhor vai macetar ele, igual a irmã maceta alho para fazer arroz. E o Senhor te diz, maceto nada, eu te amo. Como é que eu vou destruir aquilo que eu criei? Foi tão difícil trazer até aqui, da minha mão ninguém te arrancará. Bendito seja Deus. Senhor, mas minha veste está suja. Eis aqui o sabão do lavandeiro. Não acaba nunca, irmão. Uma hora você vai parar de pecar, mas ele nunca vai parar de limpar as tuas vestes. Põe uma coisa na tua cabeça, irmão. Deus não desiste de você por nada. Se você descer na última divisão do inferno, Deus vai te buscar lá na goela de Satanás. Não interessa, não interessa. Irmão Rodrigo, eu tenho vício, não interessa. Irmão Rodrigo, eu pequei, não interessa. Irmão Rodrigo, eu falei e fiz coisa terrível, não interessa. Eu vou salvar tua alma, custe o que custar. Glória ao nome do Senhor. E para ti e para tua casa, te diz o Senhor, uma nuvem de alegria vai chover no teu terreno. Então, irmão, não tem peso de homem, não tem jugo humano. Liberdade cristã, que não tem nada a ver com a libertinagem que vem do pecado. Essa liberdade é a que Deus quer colocar sobre os nossos corações. Está cansada? Vem nos pés do Senhor essa noite e receba descanso em nome de Jesus. Está recebendo descanso, irmão? Está recebendo descanso, minha irmã? Sinta-se aliviada, sinta-se aliviado, irmão, desse peso que te incomoda, que te oprime, que te coloca num canto de parede querendo o teu mal. Hoje o Senhor tira da tua frente o teu acusador e diz para ele, cala-te, Satanás, cala-te. Hoje Deus põe sobre você um óleo de alegria e te faz sair daqui levinho que nem uma nuvem de algodão. Te faz daqui pisando no vento, dizendo, Senhor, estou me sentindo tão leve. O Senhor te diz, sou eu libertando a tua alma. Senhor, estou me sentindo tão bem, aquele aperto, aquela angústia, sou eu libertando a tua alma. Você vai sentir fome, você vai dormir bem essa noite. Irmão, Deus sabe porque manda a palavra. Você vai acordar amanhã contente para a tua luta diária, vai dizer, glória a Deus, mais um dia para eu vencer, Deus é comigo, e o Senhor vai te dando uma vitória atrás da outra, as ondas vai se levantando, teu barquinho balanga, mas não vire, irmão, glória a Deus, ele parece que vai afundar, mas a mão de Deus está embaixo do casco, não afunda, e a direção está na mão do Senhor, vai em paz para a tua casa, essa semana você vai brilhar que nem um sol, diz o Senhor. E eu vou te mostrar que quando eu amo sem arrependimento, diz o Senhor. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus nas alturas. Irmão Marquinho, vem orar por nós, irmão. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Oremos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Bondoso e eterno Pai, Senhor, mais uma vez diante da Tua presença, Senhor. Agora, meu Deus, em ato de agradecimento, Senhor, porque o Senhor, Deus querido, nos deu a oportunidade de mais um dia, Senhor, estar na Tua casa, Senhor, te servindo, ouvindo a Tua palavra, Senhor, buscando aquilo, Senhor, que Deus querido Pai amado possa confortar nossos corações. Altíssimo Deus, te agradecemos, Senhor, por cada músico aqui presente, pelas musicistas, organistas, Senhor, por todos, ó Deus, que têm, Senhor, contribuído para que esta obra
continue, Senhor, prosperando, ó Deus. Papai querido, cada um que entrou, Senhor, nesta noite, Senhor, que ali deixou o seu pedido de oração, que confiou em Ti, Senhor, que aguardou, Senhor, a palavra, Senhor. Nós cremos, Senhor, temos a certeza que já vão sair daqui glorificando o Teu santo nome. Ó Deus, nesta noite, papai querido, que o Senhor possa, Senhor, abençoar também mais e mais a vida de cada um que está nos assistindo pela internet. Aqueles, ó Deus querido, que talvez no início, Senhor, deste culto, estava triste, desiludido, Senhor. Ó Deus, sem Deus querido Pai amado, nenhum ânimo para fazer nada, Senhor, na sua vida. Mas nós cremos, Senhor, que através desta palavra, Senhor, o Senhor entrou nos corações dos seus filhos, ó Pai. O Senhor, Deus querido, tocou na vida de cada um, Senhor. O Senhor, Deus querido, mostrou, Deus querido, que o Senhor vive na vida de cada um, ó Pai. Oh, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, também nesta noite, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, continuar nos abençoando, Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, leva-nos em paz para os nossos lares, ó Pai. Nos dê uma semana abençoada, Senhor. E Deus querido, aonde, Deus querido, Pai amado, Senhor, a gente estiver, Senhor, que o Senhor esteja conosco, ó Pai. Que o Senhor continue nos alegrando, Senhor. Que o Senhor continue nos fortalecendo. Que o Senhor continue, Senhor, nos mostrando o melhor caminho, ó Pai. Porque, Deus querido, às vezes, ó Pai amado, tomamos decisões, Senhor, que não nos agrada e não agrada a Ti, Senhor. Mas nós confiamos, ó Pai, que em tudo o Senhor está conosco, ó Pai amado. E quando erramos, ó Pai, o Senhor está aqui para nos corrigir, Senhor. O Senhor está aqui para nos orientar e nos mostrar o melhor caminho. Abençoa a vida também dos ofertantes, Senhor, daqueles que também não vão poder ofertar, Senhor. Esteja com todos nós, Senhor, nos abençoando. Tudo isso te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Amém. Glória a Deus, aleluia, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória, glória a Deus, aleluia, amém. Todos de pé, irmãos, por favor. Nos bancos à frente dos irmãos, das irmãs, estão os envelopes das ofertas, das coletas, onde cada um poderá contribuir segundo a sua prosperidade, segundo o que Deus te puser no seu coração. Hoje é dia 30, né? Ainda tem mais um dia para encerrar esse mês. Aqui nessa congregação do Alphaville, que é uma igreja central, eu recebi essa semana esse detalhamento da administração. Nós viramos todo mês. Quando a gente vira o mês, a gente já vira com um débito de R$17 mil, que é o custo fixo dessa congregação, do escritório, dos funcionários, de algumas congregações que a gente se responsabiliza com prestação de algum terreno, reforma, algumas congregações mais carentes que as contas de água e luz são debitadas direto da nossa conta aqui do Alphaville. São 5 igrejas que a gente mantém por aqui. E eu levei um susto quando eu falei, é tudo isso? Aí foi me mostrando detalhado, eu falei, santo Deus, só Deus. Ele falou, mas irmão, é assim desde sempre, só estou te mostrando agora, mas Deus tem sustentado o seu povo. Tá bom, glória a Deus, mas eu fiquei com medo, não queria ter sabido, não. Mas para os irmãos ver como Deus é bom. E ainda sobra dinheiro da coleta da Irmandade para atender outras igrejas mais, para atender outras necessidades, para comprar instrumento, para fazer tanta coisa. Se isso não é a mão de Deus, irmão, não sei o que é. Então, quando vem no finalzinho do mês, está todo mundo apertadinho, a obra de Deus também, igualzinho. Mas o que Deus preparar hoje vai ser muito bem-vindo. Lá com os irmãos na portaria estão as maquininhas de cartão. Se alguém for ofertar com cartão, já pode nesse momento lá ofertar, que a gente vai fazer uma oração pelas ofertas e depois vamos cantar o hino para encerrar o santo culto. Tá bom? Então passa com o irmão Marquinho lá com a irmã Mara as ofertas. Enquanto isso, a irmã Mônica vai dizendo qual é o hino para nós. 59. Vocês obedeçam a irmã Mônica, porque ela está na capa do canal da igreja, hein? Quando você abre o canal da CCA Alphaville, aparece ela lá, com a mão levantada, pregando. Não brinca com a irmã Mônica, não, que ela é séria. Vamos aguardar para a gente fazer a oração, aí a gente já canta o hino, tá bom? Glórias a Deus. Os demais, o que Deus preparar, quem for precisar do cartão, pode pegar um envelopinho e ficar com ele na mão, que os irmãos daqui a pouquinho passam recolhendo.
Santo Criador. Podemos orar? Podemos, Marquito? Bondoso Deus, Pai Celestial, a Tua igreja com amor está ofertando a Ti nesse momento. Tu conheces a dificuldade, o aperto que cada um passa, mas Tu és um Deus também que é galardoador daqueles que Te buscam. Faz prosperar na vida do Teu povo em todos os sentidos, em todas as áreas. E onde a nossa irmandade pôr as mãos, coloca as Tuas mãos também. É o que pedimos a Deus, em nome de Jesus, nosso Senhor, bendito para sempre. Amém. Os irmãos vão passar recolhendo, aí a irmandade entrega o envelope para eles, tá bem? E no 59. Bem forte. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja
seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. A paz de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e o conselho da sua santa palavra estejam guardados em nossos corações, irmãos. Amém.